debaixo daquilo que eu vejo pela fé, não daquilo que eu vejo fisicamente, naturalmente. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Fala para o irmão do seu lado assim: que igreja você tem sido? E agora que eu começo a ministrar aqui, eu quero que você preste muita atenção. Na semana passada, eu estava ensinando para vocês sobre o motivo, o porquê, ou o que aconteceu quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja de Atos. O que aconteceu com essas pessoas? Repara comigo, presta atenção, nós vimos isso semana passada, mas eu quero te trazer a memória. Lembra que eles estavam em uma casa, e eles estavam reunidos quase quantas pessoas? Quase 120 pessoas, lembra disso ou não? Lembra disso? Por que, Márcio? Porque com a queda de Judas, junto com ele caiu a geração dos 12 dele, e por isso não tinha 144, mas tinha quase 120, é só você fazer a conta que você vai entender, entende? E você vê ali eles reunidos, o Espírito de Deus vem sobre eles, nós quebramos um monte de tabu aqui, vimos que que parecia um vento, mas não era vento, vimos que parecia chama, mas não era fogo, sim ou não? Sim ou não? Mas tem um detalhe: essas pessoas, elas entram no meio da multidão naquela época, que estava na festa do tabernáculo ali em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, melhor dizendo, e eles entram naquele ambiente, mas tem um detalhe, vem aqui, Douglas, rapidinho. Douglas vai ser Pedro aqui agora. Vem aqui, Rai, vou precisar de você hoje. Amor, vou precisar de você hoje. Hoje eu vou soltar tudo aqui. Deixa eu ver quem que eu conheço aqui. Deixa eu ver. Acho que é só vocês dois mesmo. Se vira agora. Pedro foi tomado pelo Espírito Santo. E ele começou a pregar o Evangelho. A igreja, pode virar para lá assim, vocês dois. A igreja, simbolizando aqui a Dani e o Yohai, você vai entender o que esses quase 120 foram tomados pela presença do Espírito Santo. Nunca estudaram língua, nunca ouviram a língua, nunca entraram numa escola de idiomas, porque não tinha isso naquela época, mas Pedro foi tomado pelo Espírito Santo, e esses quase 120 receberam na hora sobre eles o dom de falar em línguas. Mas a língua que eles falavam não era o que o pentecostal está acostumado a fazer. Porque a gente confunde missão com dom. Pentecostal gosta de dom. Pentecostal gosta de falar língua estranha dos anjos. Pentecostal gosta de ter visão. Pentecostal gosta de rodar dentro da igreja. Pentecostal gosta de cair no chão, sair nadando no chão, pensando que é piscina. Pentecostal gosta de sair correndo, gosta de gritar. Pentecostal é assim, não é? Amém ou não? Amém. Mas não aconteceu nada disso naquela época. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, igreja. Não confunda e tome cuidado com dons do Espírito. Dons do Espírito não é seu. Ele vem, passa por você, faz o que tem que fazer e volta para o Pai. Não seja uma pessoa infantil na fé, atrás de profeta, porque tem dom de profecia. Acorda, meu amigo. O segredo não é o dom. O que vai te levar para o céu não é o dom do Espírito. O que vai te levar para o céu é o fruto do Espírito. Porque o dom do Espírito vem até você, Deus usa você para impactar uma geração inteira, e isso volta para o Pai. Mas o fruto do Espírito corrige o seu caráter. Igreja de Jesus não tem que ser pega em manifestação de dom e achar que o dom do Espírito é que é uma igreja relevante. Não, irmãos, a igreja relevante não se baseia no dom, a igreja relevante se baseia no fruto, porque o fruto muda o seu caráter. Quem está me entendendo, diga amém. O que aconteceu, Márcio? Então Pedro pega a mensagem e começa a falar de Jesus, e a igreja é tomada por um dom do Espírito, e eles começam a falar na língua nativa daquela época, que eles eram galileus, mas como sabiam egípcio?
eram galileus, mas como sabia grego. Era galileu, mas como entendia aqueles idiomas. E isso deixou todo mundo pasmado. De que forma foi isso? Agora vocês traduzem aí, inglês e espanhol. Fala aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala inglês e fala espanhol. Vai lá, fala aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai lá. O inglês In name of Jesus. Diga assim, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Que falo com vocês. Que falo com Que vocês. hablo com vocês. Vocês tentaram Vocês tentaram matar matar Vocês tentaram matar o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Hijo de Deus. mas não conseguiram. mas não conseguiram. Pero no conseguiram. Porque eles, Porque eles, porque ele Porque Ele ressuscitou ressuscitou e está no céu. está no céu. Está em cielo. E ele veio nessa terra E ele veio nesta terra Y Él vino en esta tierra para mostrar para mostrar para mostrar o amor de o Deus amor de el Deus amor de Dios a vocês. a vocês. ustedes. Quem está me entendendo? Foi isso que aconteceu. A igreja foi tomada por um dom de línguas, mas não língua dos anjos. É o dom da interpretação da mensagem que Pedro pregou. Porque Pedro falava, ele era galileu, como que o povo de outras nações iria entender? Ninguém entendia nada. E agora então, quando ele começa a pregar o evangelho, a igreja, os quase 120 são tomados pelo dom do Espírito, e este dom começa a interpretação. E a mensagem do evangelho de Jesus foi pregada naquele dia. Quem está me entendendo aqui? Olha a diferença de hoje. Você está cheio do Espírito Santo para quê, irmão? Você está falando em língua dos anjos, você precisa ser amor carnal. Você fala em língua dos anjos aqui, chega lá, vai para a cama com outra pessoa. Você fala em língua dos anjos aqui, vai lá para pornografia. Não, estou falando sério, igreja. Estou falando sério, igreja. Sabe qual é o nosso problema? A gente está brincando de ser crente. Escute, igreja, Jesus está voltando. E Jesus não vai buscar uma igreja de qualquer jeito, não. Você vai ficar aí. Isso você não está entendendo. Não dá para brincar com Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, mas você tem que entender o que está acontecendo. Eu estou, irmão, tem 30 anos que eu lido com crente. É gente caindo no chão, gente levantando e continuando do mesmo jeito. É gente que é tomado pela presença de Deus aqui em um dia, no outro dia, naquela mesma semana já perdeu tudo. Obrigado, gente. Obrigado. Eu não consigo, não está podendo falar algo segundo ele. Mas escute, o que acontece? O problema da igreja é que a igreja não discerne que tudo na nossa vida só vai fazer sentido se eu faço parte de uma missão que Deus tem. Quem está me entendendo? Eu lembro até que eu cheguei nos Estados Unidos, rapaz, eu vou te dizer, viu? Fui lá no meio dos doidão, com um Buick, quem entende de carro aí vai saber, que é um carro tipo do GTA, que é um jogo aí. Fui para lá com meu buicão velhão, e chego lá, e os caras vêm perto de mim, pensando que eu tinha droga, ou me oferecendo droga, e eu começo a pregar o evangelho para os caras falando inglês, mas tudo esquisito. Não saía mais, o Espírito Santo me usa aqui agora. Um dia o Senhor usou aquela igreja, o Senhor me usa, Senhor. Deus usou não. Deus virou para mim e disse assim, por que você não vai estudar? Naquela época não tinha escola de idiomas, hoje tem. Vai estudar. Dancei bonito. Amém, irmão? Mas o que eu quero te falar com isso? Quando eles fazem isso, 120 pessoas começam a ser usados por Deus em interpretar o que Pedro pregava. Sabe o que começou a acontecer? A Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Meu Deus do céu. Gente, vocês não estão entendendo. A igreja tinha quase 120 e de uma noite para o dia, agora ela está com 3.000 membros dentro da igreja. O que é isso? Isso é o mover do Espírito de Deus. O que é isso? Esse é o agir do Espírito de Deus. E
que o segredo de você se envolver com a missão de Jesus na terra, sabe o que é? Quando você é usado por Deus para ganhar uma vida para Jesus, você começa a entender o peso que é ganhar uma alma para Jesus. A gente é uma igreja muito organizada. A gente está crescendo de uma forma muito sadia. A gente está construindo as 12 colunas administrativas. E eu quero te dizer uma coisa, que nós temos que tomar muito cuidado aqui na igreja. O que tem que tomar cuidado, irmãos? Cuidado com o dinheiro. Hoje o Brasil está passando por um ambiente de necessidade financeira muito grande. E vou falar para você, vai ficar pior um pouco. E tem muita gente que está confundindo o Evangelho de Jesus em se dar bem na vida. Esse se dar bem na vida não tem nada a ver com a Bíblia. Eu quero que você vá lá nos Estados Unidos pregar o Evangelho e apresentar para eles lá o Jesus que você conheceu, que vai mudar a vida deles financeira. Eles vão olhar para você e falar assim: eu não preciso desse Deus, porque minha vida financeira não tem falta de nada. O Brasil tem necessidade financeira. E por causa da necessidade financeira, a gente leva a nossa vida com Deus com uma proposta: minha vida vai dar certo. E você condiciona a vida dar certo por estabilidade financeira. Isso não existe. Isso não existe. Nós somos uma igreja organizada, nós temos um departamento que vai trabalhar só nessa área aqui da igreja, mas escute com atenção, o alvo de Deus não é te dar dinheiro, o alvo de Deus é te dar propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso te alertar nisso, irmãos, porque a necessidade, ela é grande nesta área, e a tendência é ficar cada vez pior. E eu digo isso para você porque os sinais estão mostrando que hoje a dependência financeira é tão grande, que uma avó teve coragem de vender 4 netas para o tráfico infantil. A necessidade financeira é tão grande que um piloto foi comprado para colocar as crianças sem autorização dentro do avião e levar até o destino para se tornarem, sabe-se lá o quê. A gente olha para isso e fala assim: meu Deus, como pode alguém fazer isso? Alguém faz isso quando o dinheiro começa a ser o seu único objetivo na vida. E é isso que o diabo está apresentando hoje. É isso o que está acontecendo no Brasil hoje. E a gente tem que vigiar nisso. Nós servimos a Deus por causa da salvação que nós alcançamos em Jesus Cristo. Eu quero te falar uma boa nova. Jesus Cristo veio nesta terra. Ele viveu 30 anos, morreu e ressuscitou para que eu e você tivesse a vida eterna. Eu vou te falar uma coisa: Jesus está voltando e essa terra vai passar. Nós vamos embora para o céu. Você está tentando construir tesouros nessa terra onde a traça destrói, onde a ferrugem destrói. E eu digo uma coisa para você: o Senhor Jesus foi para o céu preparar morada para nós. O Evangelho verdadeiro não fala da casa que você vai ter, não fala do carro que você vai andar, não fala do dinheiro que você vai ganhar. O Evangelho verdadeiro se trata de um Jesus que morreu em nosso lugar na cruz, para que eu e você fôssemos salvos. A mensagem de Pedro não era: Deus vai mudar a sua vida financeira. A mensagem de Pedro não era: Deus vai mudar o seu casamento. A mensagem de Pedro não era essa. A mensagem de Pedro era: arrependam-se, porque vocês foram usados para matar o Filho de Deus. Mas com tudo isso, Jesus ressuscitou para que cada um de vocês tenha vida. O Evangelho puro e verdadeiro, ele não pode ser misturado com uma propaganda mundana dentro da igreja, onde condiciona você em servir a Deus por causa daquilo que Deus pode te dar. Eu quero te falar uma coisa: você não precisa de Deus para ficar rico. Vai trabalhar, fazer seus planos e mete a cara. Deus não precisa te fazer rico, porque na verdade Deus nunca criou dinheiro. Quem criou dinheiro foi o ser humano. Deus tem nada a ver com isso.
A gente entende quem é Deus, entendemos a compreensão clara de quem é Deus, porque na hora que você entende o propósito em Jesus Cristo, então faz sentido o Senhor levantar a igreja, para que a igreja seja coluna de sustento do propósito que Deus tem nessa terra. Eu tenho o costume de dizer que a minha vida não é cara. Sou uma pessoa muito barata. Eu não ligo para muita coisa não. Embora para alguns seja muito, para outros isso não é nada. Aquilo que eu tenho vontade de ter. E a verdade não é sobre aquilo que eu quero ter, mas o sonho de Deus precisa do dinheiro. A visão de Deus precisa de dinheiro aqui em Juiz de Fora. Nós precisamos de dinheiro para construir a igreja para 20 mil membros. Nós precisamos de dinheiro para construir o lar dos idosos. Nós precisamos de dinheiro para construir a escola das crianças. Nós precisamos de dinheiro para implantar em cada bairro de Juiz de Fora uma igreja construída e própria para 1000 membros. Nós precisamos de dinheiro para isso. Quando o propósito é estabelecido, o coração se converte, o bolso também se converte. Deus não tem nada a ver com a sua situação financeira, mas você tem tudo a ver com o projeto que Deus tem para a sua vida. Mas Juan, se eu dou meu dízimo, e daí? Mas Juan, se eu dou minha oferta, então você faz tudo isso só para ter garantia de dinheiro? Você não vai ter. Pode parar de dar o dízimo hoje, você está na direção errada. Olha aqui, o pastor está falando. Você está dando dízimo para repreender o devorador lá? O maior devorador da tua vida é a sua maneira de pensar, ué. Aleluia! Ah, ninguém pode ouvir isso não, né? Mas escute, a igreja se posiciona, a igreja se levanta e agora então começa a pregar. Escute isso. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Aleluia! O que a Bíblia falou? Na mensagem de Pedro. E foram o quê? Batizado. Não ouvi? Batizado. Agora presta atenção que eu vou te ensinar aqui hoje. Se a igreja não interpretasse a mensagem de Pedro, não teria tido conversões. Vou repetir que tem gente que não entendeu isso. Não foi a igreja que pregou. A igreja interpretou o que Pedro pregou. Vocês estão conseguindo captar isso aí ou não? Sabe qual é a mensagem que você tem que levar lá fora? É a mensagem que o seu pastor está te pregando. A mensagem que o seu pastor está te ensinando. A mensagem que você vem aqui e sai daqui com um alimento sólido no seu coração. Você não pode vir aqui para receber algo só para você. Você tem que pegar essa palavra e interpretar essa palavra para as pessoas que o Senhor está conduzindo, está perto de você. É isso que é a igreja. Chegamos aqui, aprendemos e chegamos lá fora e entregamos. Interpretamos aquilo que nós estamos vivendo, que estamos recebendo dentro da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. E olha isso. E mais de 3.000 pessoas se juntaram à igreja. Foi isso? Não. Mais de 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos discípulos. É interessante essa palavra grupo, sabe? Porque eu não gosto dessa palavra não. Mas no grego original, na verdade não é grupo. O grego original aqui, o Daniel, ela dá a conotação de células, de lugares de pastoreio, de pequenos ambientes onde cada um que chegou começou a ser cuidado e ministrado. Faz a conta para mim aí, alguém no seu celular. 3.000 pessoas dividido por 120 dá quanto? Esqueci de fazer essa conta, eu pensei nela, mas esqueci. Hã? Já pensou? Cada 120 ficou responsável de trazer para perto 25, por isso grupo, por isso a palavra grupo. Eles vieram para um lugar onde a mensagem que Pedro pregou continuava sendo ministrada entre eles. E olha isso, por que isso faz diferença? Sabe por que faz diferença, irmãos? Porque o dia que você vê como é precioso você ser usado por Deus para tocar em alguém, você vai dar valor às pessoas que geram você e às pessoas que você gerou diante de Jesus. Trazê-las para perto, levá-las para a escola, conduzi-las na consolidação.
E assim por diante. E olha o versículo 42. Olha aí. E todos continuavam firmes. Todos o quê? De que jeito? Indo no culto? Hein? Olha aqui para mim. Na boa, me ajuda aqui a pregar. Tinha ministério de louvor? Você viu que isso nunca existiu? E nós aqui do artístico, eu falo nós porque eu faço parte, nós temos uma missão muito grande, porque o mundo gospel, o mundo cantor gospel é uma difamação, é uma podridão, é um lugar horrível, sim ou não? Virou dinheiro, virou materialismo, sim ou não? Sim ou não? Hoje, para um grupo de louvor vir na sua igreja cantar, cobra-se absurdo, sim ou não? Sim. Agora a obra de Jesus está ganhando dinheiro em troca. Você já viu as músicas como que são? As músicas não falam mais de Deus, não falam da glória de Deus, elas não têm a base, que é a base de qualquer música. Daniel, Ellen, cadê a Ellen? Oi, está lá em cima da mídia. A base de qualquer música tem que ser os salmos. Já viu como é que é as músicas? Quer ver uma música que todo mundo gosta dela? Pode cantar? Restituir, quero de volta que é meu. Olha pra ver o que você está falando. Quem falou que isso é louvor, cara? Você está dando ordem para Deus? Restitui! Eu quero que eu já cantei isso com tanta inspiração, cara. Até chorei. Até chorei. E vou falar para você. A música sempre é cristocêntrica, sempre fala do nome de Deus, do nome de Jesus e da missão do ID. Passou disso, tem homem aí. Como é que é aquela música lá? Minha vitória tem sabor de mel? Aí vive passar na prova e não me ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Virou autoajuda, igreja. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, por que alguém tem que te ajudar? Vai se arrepender. Se Deus não deu ordem para te ajudar, e se é você que deveria entender que a ajuda tinha que vir de Deus e não de alguém? Não, mas é o irmão que é o culpado. E ele vai ver só. O que é isso? É justiça do homem? Não, o negócio está feio. O negócio está feio. Virou vingança. Na hora que Deus me levantar, você vai ver, você não me ajudou. Eu vou estar em cima, você vai estar embaixo. Eu vou estar em cima, você vai estar embaixo. Então quer dizer que andar com Deus é um que fica em cima, o outro que fica embaixo? Eu não estou entendendo isso. Para mim, Daniel, segundo a Bíblia, nós todos vamos para o mesmo lugar. Para mim, segundo a Bíblia, o cabeça é Cristo, nós somos o corpo. Para mim, segundo a Bíblia, não tem diferença entre nós. O problema é que a gente coloca a balança humana financeira e colocamos esse mesmo comportamento de medida no reino dos céus. No reino do céu não vai ter dinheiro? Hã? Não vai ter o que? A área VIP? Amém? Não vai ter área VIP? Quem está me entendendo aqui, diga amém. Olha isso. Tem umas músicas que é complicado. Mas veja bem, eles estavam firmes, seguindo o quê? Os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em mais o quê? Em amor cristão, e fazendo o quê? Partindo o pão juntos e fazendo orações. Eu quero a sua atenção aqui nesse texto. Quantas horas? Misericórdia. Escute isso, presta atenção. Olha o comportamento da igreja. A igreja não era conduzida por um ministério de louvor, mas a igreja era conduzida por uma palavra apostólica. Por isso que eu falo, sabe, hoje está aqui, né, vai vir tudo isso com vocês, né, irmão? Tem jeito, né? Daniel e Ellen estão aqui hoje como líderes do artístico da igreja. Você sabe de onde tem que vir a nossa base? Ela tem que vir de uma visão apostólica. Porque apóstolos aqui não é título. Apóstolos aqui no sentido grego original é aquele que leva uma mensagem. Mas na nossa igreja, apóstolo é título.
Na nossa igreja, pastor é título. Na nossa igreja, missionário é título. Mas na Bíblia, a palavra grega apostolos significa não um título, mas significa aquele que leva uma mensagem. Então eu te pergunto, a igreja se baseava na mensagem que se carregava. Quem me entendeu aqui, diga amém. Amém. Tinha uma mensagem. Isso quer dizer o quê? Uma identidade que nós temos. Diga amém. Amém, amém, igreja? Amém. Olha isso. E não somente, mas eles viviam em amor cristão. É interessante, porque a Bíblia faz questão de falar amor cristão. Isso significa que o amor cristão é diferente do amor mundano. E tem muita gente que traz para dentro da igreja a expectativa da frustração do amor mundano. Aí vem para dentro da igreja com uma mensagem espírita e traz para dentro do corpo de Cristo um amor de boas obras. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Igreja não é isso. Não é boas obras que mudam a tua vida. O que muda a tua vida é a verdade. É a verdade. O amor cristão se baseia na verdade. O amor cristão não se baseia em doutrinamento de espiritismo. O amor cristão se baseia na verdade. Sabe o que é a verdade? É aquela verdade que te liberta. Amém. A igreja não negocia a verdade. A igreja não passa a mão naquilo que está errado. A igreja não apoia nenhum tipo de coisa que foge da palavra. A igreja de Jesus, ela está fundamentada aonde? No apostolos. O que é apostolos mesmo? Aquele que leva a mensagem. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Amém, igreja? E olha isso, aí vem outro texto. E alguns espíritas dentro da igreja falam tudo errado. Porque passou um tempo no espiritismo, os pais foram do espiritismo, andou com gente do espiritismo e traz uma mensagem para dentro da igreja totalmente errada. Partindo o pão juntos e fazendo orações. Esse partir o pão não é o pão de ficar dando para o mendigo na rua. Não é sobre isso. Você já reparou? Você está sendo negligente quando alguém pede um dinheiro para você e você vai lá e dá o dinheiro para o cara. Por que você está sendo negligente? Aquilo não está mudando a vida dele, você está piorando a vida dele. Segundo Cristo, não é o dinheiro que iria mudar a vida dele. Segundo Cristo, queria mudar a vida dele, era a sua mensagem. A mensagem de transformação. A mensagem do Cristo que transforma. A mensagem do Cristo que muda a tua vida. Eu passei um negócio muito louco no meio dos mendigos da rua, uma vez. Eu comecei a entrar no meio desses caras e perguntar para eles. Na verdade, eu queria tirar eles de lá. Não vou tirar esses caras devem sofrer demais. Eu pensava assim, afinal de contas, morar debaixo da ponte, eu acho que deve ser legal, na minha concepção. Morar na rua, eu também penso que não deve ser legal, na minha concepção. Mas um dia eu conversei com um mendigo e o cara mudou minha maneira de pensar. Você acredita? Quase que eu virei mendigo. Não, é sério. Assim, o cara era mais livre que eu. E eu vou convencer um monte de gente que hoje. Como assim, mas? Falei para ele, rapaz, Deus vai mudar a sua vida. Você vai ter uma casa. Deus vai colocar você, vai te dar uma família. Ele estava com a esposa. Deus vai dar uma casa para você morar com a sua família. Com os seus filhos, que ele tinha filho. E tal. Vai te dar um carro para você poder se locomover melhor. Ele olhou para mim e disse, quem falou que eu quero casa? Eu falei, você não quer não? Eu falei, não. Quem falou que eu quero carro? Que isso, cara? Você não gosta de carro? Não, como assim? Mas por que você não quer? Ele falou assim, rapaz, ele levou para mim assim, você tem casa? Eu falei assim, não tenho. Você reparou que não é sua? Aí eu, hã? Lógico que é minha, então meu nome? Não. Todo mês, todo ano você está pagando. Já viu quando você paga de luz? Já viu quando você paga de água? Já viu quando você paga disso? Ele foi mostrando tudo que eu pago. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é mais dependente do que eu. Eu estou aqui, não pago casa, mas tenho um lugar para ficar. Todo dia Deus prepara um lugar para mim. O cara começou a pregar para mim, meu irmão.
Quase que eu falei para Dani, vamos embora para a rua. Vamos embora para a rua, porque a gente está na escravidão violenta. E o cara começou a falar, você fala de carro, você já reparou? Você tem carro? Tem, eu vim de carro. Então, você já reparou? Está acabando com a tua saúde. Por isso que você vai morrer mais cedo e eu vou viver muito mais tempo que você, porque eu andei muito a pé. E eu tenho saúde física. Eu olhei, o cara estava menos acabado que eu. Entende? Ele foi ministrando em mim, cara. Eu querendo dar uma casa pro cara, o cara me provou que casa é só gasto. Quem tem casa aí, fala se eu estou mentindo. Culpa o Lula, culpa não sei quem, culpa todo mundo, mas quem quis casa foi você. Está lá pagando IPTU, está pagando tinta, está pagando água, está pagando luz, mas só para ter a casa, mas casa cara. Amém? Quer ter o carro, paga a suspensão porque tem buraco na rua, paga IPVA porque o governo toma, paga não sei o que, paga não sei o que, combustível, o negócio tá feio para sustentar. Era melhor dar de Uber. Vai para mecânica, tudo corta a gente. Amém? Põe seguro no carro, outra despesa. Amém? Bate no seu carro, outra despesa. O que é isso? O Estado toma tudo de você. O cara me convenceu que ele era mais feliz onde estava na rua do que eu dentro da minha casa, porque eu me estressava com o aluguel, eu me estressava com a água, eu me estressava com os vizinhos, eu me estressava com a dona da casa, eu me estressava com tudo porque ficava me perturbando. Olha isso. O problema que eu digo para você é que quando a gente prega o Evangelho, a gente tem que entender que o Evangelho não é sobre dar uma boa vida. O Evangelho é sobre impedir o inferno. A gente aceita Jesus para não ir para o inferno. Ou não? Quem quer ir para o inferno aí? Quem quer ficar com capinha lá? Ninguém. A gente quer para onde? Quer para o céu. Diga amém. Amém, gente? Mas o amor cristão, ele não diz respeito sobre isso. O partir o pão não era isso. Você sabe o que era o partir o pão? Eles reuniam na célula e tomavam a ceia do Senhor. Era a Santa Ceia. Como que nós vamos dar ceia para 20 mil pessoas? Como é que vai demorar 5 horas para dar ceia na igreja? Não dá tempo. O que os caras faziam? Eles reuniam de casa em casa, repartiam o pão, era isso. Por isso que na tradução de hoje, quando você lê a palavra de Paulo para Coríntios, ensinando eles sobre a ceia, ele diz claramente o quê? Que eles se reuniram e para jantar. E ali no meio daquele ambiente de comunhão, tinha-se então o elemento do pão e do vinho, cujo trazia a simbologia do Cristo em nós. E aí Paulo ainda orienta lá no final, que ninguém pode ler na hora da ceia: quem tiver fome, que coma em casa. Quem já leu isso? Já. Por quê? Sabe o que o povo da igreja de Coríntios fazia? Igual a gente faz nas festinhas que vai. Não, a gente faz isso não. Gente não faz. Mentira. Você pega a sacola do Bahamas, você põe no bolso e lota as coisas que sobram. É assim, não é, gente? Até cachorro quente você põe dentro da sacola. Na verdade, está sobrando, vai guardando tudo. É assim ou não? O que o povo da igreja está fazendo? Os caras estavam indo lá, aquela ceia preparada, aquele manjar preparado, lá no encontro de princípio, vocês vão entender como que era naquela época. E ali eles reunidos, ao invés deles discernirem o que estava acontecendo, os caras bebiam o vinho, tudo ficava bêbado. Comia tudo. Aí Paulo vai lá e traz a instrução para que a igreja de Coríntios entenda o significado da ceia. Fala assim comigo: partir o pão significa trazer a memória de Jesus. Quem está compreendendo aqui, diga amém. Amém, igreja? Fala assim: quando eu faço isso, eu estou vivendo o propósito da igreja. O que nós estamos vivendo, igreja? Aí você percebe que os apóstolos então faziam muitos milagres e maravilhas.
E por que os milagres e maravilhas eram tão presentes em uma época e hoje parece que está tão distante? Porque a missão da igreja morreu, porque a igreja não está levando o evangelho como antes mais, a igreja não está propagando a mensagem como antes, e quando os apóstolos se aproximam, então não tem ninguém que está crendo em Jesus. E por isso o mover de Deus hoje está tão parado em nossos dias de hoje, mas vai voltar em nome de Jesus. Quem crê nisso aqui, diga amém. Olha isso, versículo 44. Todos os que criam estavam de que jeito? Não ouvi. Juntos e o quê? E unidos. Você reparou que faz questão de dizer juntos e unidos? Porque estar junto é uma coisa, unido é outra coisa. Você pega um saco de laranja, está tudo junto as laranjas, sim ou não? Sim. Mas só vai estar unido na hora que for espremido e virar suco de laranja. Então, o termo de estar junto e unido significa estamos juntos, mas também estamos unidos, porque estamos sendo esmigalhados e estamos nos tornando um só por causa desse ambiente de unidade. Meu Deus do céu. Amém, gente? Amém, gente? Olha isso. E repartiam uns com os outros o que tinham. Repartiam o quê? O que tinham. Quem está me entendendo? O que é isso, irmãos? Existia o suprir necessidades depois que a verdade estava sendo ensinada. Eu creio numa igreja onde não haverá nenhum necessitado entre nós. Amém. Você crê nisso? Amém. Mas quem é esse nós? Você acha que é um que acabou de entrar na igreja, que nunca quis saber de Jesus, mas está sabendo que aqui tem cesta básica, aí vem aqui atrás da cesta básica, depois vai embora e nunca mais volta? Ou melhor, volta 30 dias depois para pegar outra? Não, escute, não havia necessitado entre eles. E eles são quem? Os 120 mais as 3.000 pessoas que batizaram e entregaram a vida para Jesus, as 3.000 pessoas que estavam sendo cuidadas e pastoreadas pela igreja de 120 membros, aqueles que estavam reunidos. O que é isso? A igreja de Jesus, aqueles que são a igreja de verdade. Esses não havia necessitados. Quem está me entendendo? Você sabia? Tem muita obra na igreja social que ajuda ímpio, mas não ajuda a igreja. Por quê? Hein? Por que você acha que acontece isso? Porque não tem unidade. Se eu não tenho unidade, como é que eu sei a necessidade? E quando eu olho para fora, eu vejo a necessidade. Mas quando eu olho para dentro da igreja, como que eu vou enxergar? Como que eu vou enxergar que o Jurandir e a Juliana estão precisando de auxílio? Como? Está tendo muita chuva aí, não está tendo? Caiu um morro lá atrás da casa da Marcela e do Guilherme. Alguém sabia disso? Não. Eu não sabia. Confesso que você não vai saber, porque não tem unidade. Não tem unidade. Será que essa chuva entrou dentro da casa de algum irmão da igreja? Nós temos membros da igreja? Não posso fazer uma pergunta na moral, posso ou não? Eu não sei quem é membro dessa igreja. Eu sei quem frequenta. Mas eu não sei quem é membro de verdade. Antigamente tinha as carteirinhas, né? Que dava para identificar. Hoje a gente já não preocupa mais nada disso, já reparou ou não? Vem aí do jeito que você está, toma ceia, está tranquilo. O negócio é ter igreja cheia. Não tem organização, entendeu? Entende? Não tem organização para saber quem é a igreja. Cada domingo é um tipo de gente. Na terça, que seria o culto de membros, poucos vêm. Então você não sabe quem é quem mais. Mas nós vamos organizar isso. Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Eu estou doido para criar um sistema aqui que eu criei lá em São Paulo. Muito legal. Que dia vai ser a Santa Ceia? Geralmente a nossa ceia, qual dia? Por quê?
Pode falar, gente, pode falar. É o dia que já entrou o salário. Aí faz a oferta de sacrifício. É o dia que vai dar certo, vai ser a maior entrada da semana. Aí lá na cidade onde a gente trabalhou, ninguém sabia o dia da ceia. Que dia que é a ceia? O dia que eu quiser. Aí vinha domingo, pensava que era o primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, não era, aí era o quarto. No outro mês era o primeiro. No outro mês era o terceiro. Eu nunca deixava ninguém saber que dia, sabe por quê? Porque existem os cristãos que são os cristãos 30 dias. Só vem uma vez por mês na igreja. Eu respeito os mais velhos, respeito aqueles que já são idosos, que já não conseguem mais se locomover, muitas das vezes estão sozinhos na fé, porque os filhos não têm a mesma fé que eles têm, para trazer os pais na igreja, como alguns filhos aqui fazem com muita honra, algo que eu fico assim espantado de ver com a irmã Virgínia, é o filho dela, César. Não, o César, o cara acompanha ela em tudo, anda com ela em tudo, é a coisa mais linda de ver. A mãe está com 95 anos de idade, o cara traz ela para a igreja, ela leva para casa e olha, lidar com a mãe dele não é fácil não, porque ela tem umas porretas mesmo. Não é verdade? Não é raiz, não. Mas aí eu até entendo os mais velhos. O feio é uma igreja que está bem de saúde e vem só na ceia, porque ele pensa, eu preciso tomar a ceia. Então quem é os membros? Deixa eu fazer uma pergunta. Com quem eu posso contar aqui na igreja? Com quem eu posso contar como pastoreio desse lugar? Se um dia você está, outro dia você não está. Se um dia você vem, e o dia que você não vem, você não dá nem satisfação. Eu nem sei o que está acontecendo com você. Eu fico imaginando como que vamos organizar isso. Sabe de que jeito? Da maneira que Atos dos Apóstolos se organizou. Como Ansel, um cuidando do outro. Como é que é a igreja? Um cuidando do outro. Diga isso novamente. Um cuidando do outro. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Amém. Nosso sonho aqui, quem é mais próximo sabe disso, vai chegar um dia nós vamos ter um supermercado aqui na igreja. Amém. Esse supermercado ele não vai custar nada. Esse supermercado é de doação dos membros da igreja, que vão fazer compra e ao invés de comprar um saco de arroz, compra 2. E leva lá para o mercadinho da igreja. Esse mercadinho da igreja vai ter um departamento chamado DANC, que é o departamento de assistência ao novo convertido. Tá? Esse departamento é de pessoas sérias que vão tomar conta e vai ter uma listagem das pessoas novas na fé dentro da igreja e vai ter um acompanhamento, porque a igreja não é Bolsa Família, que faz alguma coisa para ter alguma coisa em troca. E me entristeci muito em o Lula dizer que 90% dos evangélicos depende do Bolsa Família para viver. E aí ele quer o seu voto por causa disso. Oh, gente esquisita. Misericórdia. Mas não, esse mercado não vai ser assim não. A gente vai fazer uma análise, nós vamos ver a necessidade, vamos ver, né, de qual célula que ele faz parte, vamos ver qual foi o dia que ele batizou. Amém? Eu estou tão triste que ninguém aqui eu batizei. Deixa eu batizar vocês tudo. Opa! Tudo de novo, só para eu saber que eu batizei. Opa! Agora é membro da igreja. Entende? Não, ali está. Qual dia foi o seu batismo? Não, eu ainda não batizei, não. Ah, não batizou, não? Ah, então você não pode. Viu? Ah, é? É só para membro? É só para membro. Porque aqui não é um lugar que a gente dá dinheiro para os outros de graça. Aqui não é lugar que a gente tira da boca dos nossos filhos e entrega para uma pessoa que não está levando Jesus Cristo a sério. Quem está vivo aqui, irmãos? Amém. Meu pai chegou, gente, minha mãe conduz eles aqui para cá, ó. Vem cá, vem cá. Esses que são os líderes aqui, eles vão orar por nós aqui hoje ainda. Amém? Vamos receber com palmas aí, meus irmãos. Vamos fazer bodas de prata. Bem-vindo à sua igreja, paizão. Bem-vindo à sua igreja, mais um ano. Aqui, ó, senta aqui, mãe. Aqui, ó. Traz o café, gente, traz a água. Limpa o pé dele ali pra mim, lava o pé. Amém? Então fala assim comigo. Olha, diga assim comigo. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro
todos, de acordo com a necessidade de cada um. Esse cada um estava dentro da onde? Da igreja. Esse cada um era quem? Os 3.000 que acabaram de aceitar Jesus. Esses cada um era quem? Era o espírita lá fora, vindo aqui atrás de recursos da igreja? Não. Era uma pessoa que desviou da igreja? Não. Era alguém que nunca respeitou a Deus? Não. Era aqueles que permaneciam na doutrina dos apóstolos. Nós não somos centro espírita que faz vaquinha no final do ano para dar presente de Feliz Natal para os outros. Nós somos uma igreja organizada que cuida um do outro segundo a necessidade. E se for necessário, sim, vendemos até o que temos para que haja o suprir de necessidades. Uma vez eu estava lá em Manaus e a igreja, ela cabe 11.000 pessoas sentadas depois de pronto. E eu estava nesse culto. Era um culto que estava falando sobre honra e cuidado. E o apóstolo veio ministrando, 11.000 pessoas dentro da igreja. E ele vira e fala assim: eu quero fazer uma pergunta. Isso debaixo de uma unção muito forte. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui da igreja está passando necessidade? 11.000 pessoas, Flávio. Uma pessoa levantou a mão. Ele levanta a mão lá em cima da galeria. O Renê olha para baixo assim. Cadê o Tiago? Olha isso, Tiago. Olha para baixo. Os olhos deles apontou na hora, Jurandir, para o líder do Corban, que é o ministério que toma conta de finanças da igreja. Ele olha para o cara. Na hora o cara levanta, busca aquele irmão lá em cima, traz ele na frente do altar perto do Renê, que era tudo muito longe. Quando ele chega, o Renê diz: o que a gente tem que fazer hoje? Um por um foi saindo do lugar e trazendo uma semente no altar. Naquele dia, agora você vê, já era 11 horas da noite, não tinha acabado o culto. Naquele dia, os 12, Bruna, do Corban, pegaram todo o dinheiro, contaram o dinheiro. Olha para você ver. Deu um valor de mais de 70 mil reais naquele dia, tá? Contabilizaram tudo, montaram um projeto de negócios para o cara. Olha a diferença, montaram um projeto, aqueles homens empreendedores, colocaram este cara e a família dele no projeto, e então nunca mais precisou levantar uma oferta. O que eu estou te ensinando? Eu estou falando de uma igreja desse jeito. Eu estou falando de uma igreja que se organiza dessa forma. Eu estou falando de uma igreja que não é sobre suprir a necessidade do dia, é suprir a necessidade para que nunca mais tenha. Porque você vai hoje dar uma cesta básica para o cara, o mês que vem vai faltar de novo. O que você acha que vai virar a igreja? As coisas não mudam com cesta básica, as coisas mudam apresentando o evangelho de Jesus. As pessoas não são transformadas porque você dá um emprego para elas. Elas são transformadas porque você apresenta Jesus Cristo na vida delas. Você acredita em bênção? Então você acredita em maldição? Ou não? Hein? Existe ou não existe? Então peraí, se existe maldição, então a gente entende que tem pessoas que elas não prosperam na vida porque estão carregando um peso de maldição na vida delas. Sim ou não? Isso tem que ser quebrado. E você acha que isso é quebrado de que jeito? Dando dinheiro para o cara? Não, isso é quebrado onde? Em um lugar adequado, em um ambiente adequado. Quando eu comecei a estudar a igreja de Atos dos Apóstolos, eu descobri que o segredo de Atos dos Apóstolos não estava em um departamento de boas obras, mas estava em um lugar onde não havia entre eles nenhum necessitado. Nenhum departamento vai conseguir suprir uma igreja gigante, mas uma igreja organizada, que apresenta Jesus Cristo, esta sim consegue mudar a história de pessoas. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Diga amém, igreja. Fala assim: nós estamos na direção certa e nós vamos romper. Amém ou não? Quem recebe isso? Amém, igreja? Mas temos que ser conduzidos na verdade.
Chegar perto do teu irmão, não tenha medo de falar a verdade para ele, não, fala mesmo. Fala mesmo. É essa a verdade que muda. É essa a verdade que transforma. Quem recebe isso aqui hoje? Agora aqui vamos terminar. Todos os dias. Não, já falei isso, né? Não. 46. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. Reuniam aonde? E em suas casas, vou traduzir aqui para você entender, tomavam a santa ceia e participavam das refeições com alegria e humildade. Então fala assim comigo. A igreja de duas asas. Nos grandes templos e de casa em casa. A nossa casa precisa se tornar um pedacinho do céu. O dia que a nossa casa converter, ela será um celeiro de transformação de pessoas. Não é só sobre o que você recebe, é sobre o que as pessoas ao seu redor recebem com aquilo que você acabou de receber. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Entende? Satanás conseguiu destruir esta igreja no decorrer do tempo. Nós vamos aprender isso um dia numa escola, onde eu ensino para vocês cartas pastorais, é a coisa mais incrível do mundo. Foi algo que mudou muito a minha vida. Mas o diabo entrou influenciando a igreja, e a igreja que se reunia no templo, que era todo mundo na comunhão, ela foi quebrada essa asa, porque nesse lugar do templo adorava-se um único Deus. E aí a igreja católica romana começou a fazer o chaveirinho dos apóstolos e começou a distribuir no meio do povo, porque eles foram martirizados pela causa de Cristo. Então perdeu-se a imagem do apostólico e começou a ter a imagem do santo da igreja católica. E eles, ao invés de pedir para Deus, agora começam a pedir pelos chaveirinhos que eram o rosto dos apóstolos. E o culto, que era adoração ao único Deus, começou a ser um culto levantado para os apóstolos. As orações começaram a ser feitas para os apóstolos. Todos os pedidos começaram a ser feitos para os apóstolos. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus dá o pastor para uma igreja, mas nunca dá a igreja para um pastor. Dentro da igreja, quem aparece é Cristo. Dentro da igreja, quem tem que ser louvado é Cristo. Dentro da igreja, quem tem que ser adorado é Jesus Cristo, não é homem. Homens estão aqui para levar a mensagem de Jesus Cristo, mas a igreja, com o decorrer do tempo, influenciada pelo paganismo, quebrou a igreja, uma das asas dela, a asa da adoração em um só Deus, em um só culto. Vocês já viram? A gente não liga nem para louvar a Deus. Tem gente aqui na igreja que só chega depois que acaba o louvor. É que você é tão santo que você não precisa adorar mais. Né? Já viu isso não? Vamos sério. Eu se fosse você nem vinha, porque não é legal isso. Além de quebrar o clima ainda da igreja, que está todo mundo ali, você está chegando. Escute, presta atenção. A igreja católica, no mundo inteiro, 6 horas da tarde, bate o sino. Isso significa adoração com hora marcada. Através do fuso horário, acontece-se naturalmente 24 horas de adoração a Maria, e a etc, etc. E os católicos reverenciam esse horário. Tocou o sino, na hora a memória vem. Na hora a memória vem. Entende? E os cristãos, que somos nós, não compreendem a importância de você chegar numa igreja e ser igreja, em se entregar para a adoração a Deus, quebrantar na presença de Deus, permitir que o Espírito de Deus use você naquele lugar em adoração. Você já viu o meu comportamento na hora do louvor? Já nunca viu não? Olha para mim e aprende. Olha. Vai ver eu tocando bateria, como é que eu sou, a intensidade, a entrega. Por que isso é assim? Mas porque é Deus que está recebendo. Não tem um ministério de louvor que me conduzindo não. Nesse momento sou eu que acesso a Deus, é diferente. Eu preciso de Deus. E aí Satanás continuou trabalhando, e ele foi lá e destruiu a outra asa da igreja, que era a igreja que se reunia de casa em casa.
destruiu as casas, a igreja nas casas, e agora a igreja se reunia, entende? Para cultuar os seus santos. Acabou a igreja. E nós precisamos resgatar esses dois ambientes. O ambiente da igreja de casa em casa e o ambiente da igreja que se reúne na adoração. Eu creio, irmãos, vai chegar um dia que na hora da adoração dessa igreja não vai dar para pregar. Porque vai ter um mover da presença de Deus tão grande aqui dentro, que nós não vamos conseguir parar de louvar a Deus, e a gente vai estar tão rendido ao Senhor, que não vamos conseguir parar de nos entregar para Ele, e de repente vamos saber a hora que o culto começa, mas não vamos nem ver a hora passar. Quando olharmos o relógio já é de madrugada e a gente não percebeu. Sabe o que é isso? Isso é avivamento em nosso meio. Vai chegar uma hora que nós vamos para o estádio de futebol de Juiz de Fora como igreja, e nós vamos levantar um culto a Deus como nunca foi feito nessa cidade, onde um só povo vai adorar o único Deus que existe, que é o nosso Deus. O que é isso? Isso tem que começar hoje com a gente. Não importa se a gente é dezenas hoje, o importante é você entender, tenha compromisso com Deus, em chegar na presença dEle e rasgar o seu coração na presença de Deus. Tenha essa disposição, venha para a igreja, mas venha com o coração aberto em adoração. Irmãos, deixa os seus problemas para lá, concentre a tua vida em Jesus Cristo. Coloca na mão dele, descansa nele. Ele não está de braço cruzado. A mão do Senhor está estendida sobre nossas vidas. Quem recebe isso aqui, diga amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Repartiam o pão de casa em casa, participavam das refeições com alegria e humildade. Maravilha, não dá tempo de falar mais. Falei que não dá tempo. Semana que vem eu termino o versículo 47, porque o 47 é muito forte. Amém, igreja? Mas eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você para que a gente se levante como uma igreja poderosa aqui nessa cidade, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja com referencial de Atos dos Apóstolos, para que tudo aquilo, irmãos, que está errado, tudo aquilo que é paganismo no nosso meio, caia por terra e a gente cresça como igreja sadia aqui em Juiz de Fora. Você acredita nisso? Coloca-se de pé. Vou terminar um pouquinho mais tarde hoje, porque ele vai orar pelas minhas bodas. Amém? Mas rapidinho a gente termina. Quero orar por você. Quero convidar você, irmãos, a se posicionar como igreja. Fazer parte como igreja. Que a gente se fortaleça como igreja. Que a gente comece a contar os números de membros desta igreja, e a gente comece a perceber quem são igreja de verdade. Eu vou fazer um cadastro com vocês, e nesse cadastro eu vou saber quem é dessa igreja de verdade, quem é que eu posso contar de verdade nessa igreja, se você é só um frequentador, ou se você realmente faz parte dessa igreja. Estamos juntos nessa igreja, porque o Senhor está levantando uma igreja poderosa. Quero te trazer a memória que a igreja começou com quase 120 só, mas era quase 120 alinhados naquilo que era certo. E o que aconteceu depois da primeira mensagem de Pedro e a interpretação da igreja tomada pelo poder do Espírito Santo, de interpretar o que Pedro pregava, aquelas 15 nações que estavam representadas ali, a igreja foi acrescentada 3.000 pessoas de uma vez. 3.000 pessoas. Eram 25 pessoas colocadas em grupos de pastoreio. E olha o poder de Deus fazendo o milagre. Depois, mais para frente, você vai ver comigo aqui no livro de Atos, a próxima mensagem de Pedro, quantas 1.000 pessoas se converteram. E a outra mensagem dele, mais quantas 1.000 se converteram. O propósito continuou de pé, a visão continuou de pé. E eu sei que Deus trouxe cada um de vocês aqui nessa igreja, para que juntos a gente possa fazer a diferença nessa terra. Deixa o dom do Espírito te tomar para mudar a história de pessoas. Deixa o dom do Espírito te tomar para você pregar o Evangelho a toda criatura.
Deixa o dom do Espírito de Deus se mover a partir de você. Permita-se ser cheio do dom do Espírito, mas com uma missão. Porque o Espírito Santo não vem sobre a igreja à toa. Ele vem debaixo de um propósito. Então deixa Deus te usar. Deus quer te usar na sua casa. Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer te usar por onde quer que você vá. Deus tem um plano com você. Deus tem um projeto com você. Senhor. Deixa Ele te usar. Senhor, aqui está a sua igreja, Pai. Terça-feira o alimento é mais pesado. Terça-feira o alimento, Pai, ele é mais forte. Terça-feira não é domingo. Terça-feira é um lugar de membros. Terça-feira é um lugar, ó Pai, de homens e mulheres que decidiram realmente ser igreja nesse lugar com a gente. Então na terça o alimento é mais pesado, mas é o alimento que a gente precisa. É o alimento que a gente precisa para sermos alinhados, para sermos convertidos, para tomarmos posse daquilo que realmente está na luz da sua palavra. Então, Espírito Santo, nós somos do Senhor. Então toma este lugar e vai levantando homens e mulheres aqui, ó Pai, casais neste lugar, homens e mulheres, jovens, para que a gente possa crescer juntos, crescermos e sermos usados pelo Senhor. Na raiz bíblica, na raiz da primeira igreja, na raiz, ó Pai, da igreja Casa da Bênção, quando ela nasceu ainda lá no passado, onde os sinais e prodígios nos acompanhavam, onde tinha temor do Senhor em nosso meio, Pai. Eu creio no retorno dessa igreja, eu creio no avivamento do Senhor, eu creio, Pai, que a Casa da Bênção vai se levantar em sinais e prodígios novamente. Eu creio, meu Deus, que o poder do Evangelho vai gerar conversão genuína em nosso meio. Eu creio numa igreja em santidade, eu creio numa igreja que se posiciona para ser santos diante do Senhor, Pai. Uma igreja que abomina o pecado, uma igreja que luta contra o pecado, Pai, porque decide caminhar em santidade com o Senhor. Espírito Santo, a tua palavra está sendo ensinada neste lugar. Então libere este ensinamento em nosso coração, libere este ensinamento na nossa alma, para que a gente saia daqui fortalecidos, para que a gente saia daqui convictos daquilo que o Senhor tem pedido para nós, daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Em nome de Jesus, nós somos do Senhor, incluindo eu, Pai, todos nós somos igreja do Senhor. Então usa a gente aqui nesse lugar, mas vai moldando a gente, vai lapidando a gente, vai transformando a gente, vai colocando, ó Pai, data marcada para resolver tendências na nossa vida, para resolver situações que estão erradas, para resolver situações que precisam ser colocadas em ordem na nossa vida, Pai. Estabeleça esse tempo, ó Pai, de restauração, esse tempo de avivamento, esse tempo de arrependimento, esse tempo de entrega. Vai levantando uma igreja forte, vai levantando uma igreja poderosa neste lugar, uma igreja cheia da presença do Teu Espírito neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, flua em nosso meio. É o que nós te pedimos neste lugar, é o que nós te clamamos neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nessa mesma unção, Pai, quero apresentar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu sei que o Senhor está levantando pessoas fiéis nesta casa. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está tirando o peso da religião e colocando, ó Pai, em nosso coração a generosidade em servir nesse lugar. Eu sei que o Senhor está construindo ambientes aqui de fidelidade. O Senhor, Pai, está fazendo um milagre aqui neste lugar. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor flua segundo a Tua palavra. Flua segundo a Tua palavra. Que cada um de nós aqui chegue exatamente onde o Senhor disse que nós iríamos chegar. Que o Senhor abra os céus e derrame a bênção do Senhor na nossa vida sem medida. E que a gente perceba que nada substitui a bênção do Senhor. E nenhum esforço pode alcançar, meu Pai. Que o Senhor continue operando, que o Senhor continue suprindo, que o Senhor continue provendo para as nossas necessidades. E a cada dia, Pai, o Senhor vai acrescentando conforme aquilo que o Senhor vê em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.